Presidente Eumano, eu mais uma vez encontro Vossa Excelência na presidência dessa casa, quando ocupo a tribuna. Quero cumprimentar meus colegas senadores e senadoras, também os ouvintes da Rádio Senado e da TV Senado que nos acompanham por esse Brasil afora, e que, por sinal, não é baixa a audiência, né, tanto da rádio quanto da TV Senado. Milhares de pessoas ou milhões de pessoas nos acompanham a política brasileira aqui no Senado Federal. E na cidade de Cuiabá, nós temos uma estação de rádio da Rádio Senado, onde as pessoas nos ouvem e nos acompanham durante todo o dia, desde de manhã muito cedo até já à noite, nos programas que são lá transmitidos daqui. Mas eu quero cumprimentar a todos e dizer, senhor presidente, que nesta semana o governo apresentou, como é de conhecimento de todos, um novo, podemos chamar um novo pacote, uma nova intenção de debelar a crise econômica e a crise política que estão estabelecidas no nosso país. E como é de conhecimento de todos, às vezes em que assumi a tribuna para falar desse assunto, tenho me posicionado de que o governo tem perdido sistematicamente as janelas para resolver os problemas. Sempre que o governo tem apresentado alguma alternativa, alguma solução, tem se mostrado atrasado no processo, tem se mostrado de que aquilo tudo que está sendo colocado não tem no seio da população e não tem no seio do Congresso Nacional um ambiente necessário e suficiente para levar adiante esses projetos, essas intenções que estão aí colocadas. Lembro-me muito bem que ainda muito antes dessa crise se estabelecer, se instalar, eu e vários parlamentares aqui fazíamos alertas ao governo de que as coisas não iam bem, que providências deveriam ser tomadas, que atitudes deveriam ser tomadas, que exemplos deveriam ser dados, e eles não vieram. Em nenhum momento vieram os exemplos, vieram as atitudes, as posições firmes que devem ter alguém que tem dificuldade em gerir as contas e que tem dificuldade na política. E agora, no começo desse ano, o governo nos apresenta uma reforma em várias áreas e disse a nós, parlamentares, de que precisava aprovar aquelas medidas, né, as medidas que o ministro Levi apresentou, que aquilo era o suficiente, era o necessário e que o governo não podia abrir mão daquele ajuste fiscal feito naquele momento, a proposta naquele momento, porque nossa economia iria pagar muito caro por isso. E eu concordei com o governo. Acho que nós tínhamos que fazer aquelas mudanças. Mas as mudanças propostas e aquelas mudanças entregues pelo Congresso Nacional ao governo se mostraram ineficientes, se mostraram poucos, se mostraram aquém da necessidade que o mercado estava pedindo. E não foi por falta de alerta, mais uma vez, de que o governo precisava urgentemente apresentar soluções, apresentar projetos, ter atitudes daqueles que têm dificuldades, daqueles que estão em recuperação judicial, daqueles que têm dificuldades nas suas contas, nas suas casas, nas suas empresas, e que tomam atitudes e tomam o firme propósito de fazer mudanças, de fazer cortes, de fazer alterações. Mais uma vez o governo não o fez, e aí chega, então, a perda do grau de investimento, chega no Congresso Nacional um projeto de orçamento que não tinha condições de ser levado adiante, aquém das necessidades, onde o governo disse claramente à opinião pública, à política, às agências que fazem, dão as notas no sistema mundial, de dizer o seguinte: nós, o governo brasileiro, nós quebramos. Ora, eu interpelei um ministro sobre isso e falou, não, nós não quebramos. Bom, se não quebrou, pelo menos está em recuperação judicial. O que acontece com as empresas, senador Moca? E atitudes devem ser tomadas. E aí o governo perde as janelas, como disse, sistematicamente ele perde as janelas de fazer as mudanças. Agora, o governo vem novamente com nova proposta. Essa proposta que o governo colocou essa semana, se ele tivesse colocado há 60 dias atrás, talvez ela fosse possível.
Hoje, o que o governo coloca na mesa de negociação, o que ele dá para o Congresso, o que ele oferece à sociedade, em troca daquilo que ele pede do aumento de impostos, é insuficiente. É insuficiente. A população brasileira e o Congresso Nacional dificilmente concordarão com o governo em dar a ele um novo imposto, a CPMF ou qualquer outro que seja, enquanto o governo não tomar atitudes firmes, determinadas. Como, por exemplo, aonde estão os cortes nos servidores públicos, na quantidade de servidores públicos, cargos de confiança? Aonde estão os cortes de viagens, de estadias, de passagens? Aonde estão os cortes que tanto nós esperamos? Não se apresenta, não se diz. E aí vem o governo e fala o seguinte: eu quero colocar a CPMF de 0,20%, estimula os prefeitos, os governadores, para vir para cima do Congresso para aprovar 0,20 e para passar para 0,38 para distribuir dinheiro para os municípios dos estados. Eu digo, presidente, aqui no Senado Federal vai ser muito difícil passar uma matéria dessa. E eu, que tenho até simpatia, eu tenho simpatia pela CPMF, porque acho que é um imposto que vai além daquelas programações que o sistema brasileiro de controle faz. Que muita gente tem dinheiro no país, viaja, tem uma vida boa, vai longe, enfim, tem uma vida sossegada e não paga imposto de renda, não paga contribuições, não paga nada. Então, a CPMF, ela ataca e ela vai nessa direção aonde pessoas que não contribuem com o sistema normal poderão ser atingidos. Mas isso é uma opinião pessoal e eu não posso colocar aqui de dizer o seguinte, que aprovarei esta medida para prejudicar, para judiar mais uma vez a sociedade brasileira, os contribuintes, quando o governo não coloca na mesa o suficiente para que nós possamos fazer uma negociação digna, uma negociação de dizer o seguinte: olha, o governo tomou atitudes, o governo diminuiu os ministérios, o governo cortou na carne, mas é cortar na carne e lá no osso. Aí sim nós podemos virar para o contribuinte e dizer o seguinte: olha, o governo fez o que tinha que fazer, o governo tomou as atitudes que deveriam tomar, agora nós como brasileiros, nós como cidadãos temos que dar a nossa parte para o país. Mas como é que eu vou pedir isso para alguém se o governo não faz a parte dele e se nós estamos onde estamos hoje é única e exclusivamente por culpa do governo, já que ele não tomou as atitudes corretas no momento correto. Então, eu quero deixar aqui o meu posicionamento. Vossa Excelência me concede uma parte, senador? Eu tenho o senador Moca na frente, se Vossa Excelência me permitir. Claro, senador claro. Moca, por favor. Senador Blairo Maggi, eu conheço coerência de Vossa Excelência, conheço a simpatia. Raras vezes eu vi alguém com essa coragem de expor ponto de vista, muitas vezes com galeria aqui cheia e Vossa Excelência com uma posição muito firme e muito coerente. E eu vejo Vossa Excelência colocar algumas coisas que realmente, agora, ainda há pouco, eu vi lideranças expressivas aqui dizer o seguinte: essas medidas teriam que ser precedidas do que o governo vai fazer, os cortes, a diminuição de ministério, a redução da despesa, porque tem que demonstrar isso e, a partir daí, discutir com lideranças importantes aqui do Congresso Nacional, da Câmara e aqui do Senado, para vir alguma coisa com um formato e com encaminhamento, porque até para ajudar é preciso que a gente tenha condição. Estão do jeito que você quer ajudar e não consegue. Quer dizer, eu não estou falando de governo, eu estou falando do meu país, do nosso país, melhor dizendo, e com reflexo direto nos nossos estados e nos nossos municípios. Eu tenho certeza que cada senador aqui tem a mesma preocupação, de forma que eu quero aplaudir
o pronunciamento que Vossa Excelência faz com muita coerência. Muito obrigado, senador Blair.